Meus queridos e minhas queridas, Roberto, negociação, trabalho individual, planejamento / estruturação do processo de negociação. Como fazer? Então vamos lá, pessoal. É assim. É assim, ó. Vou explicar, né? Ó. Isso. Dá para enxergar, pessoal? Tá. Pessoal, esse trabalho aqui, esse texto, não se preocupe. É amanhã que eu abrir a passeio do Class, eu vou colocá-lo lá no texto do Class, tudo bem? Vocês vão ter, para vocês verem à vontade e tal. Vamos lá, pessoal. Como fazer? Primeiro, entenda o seu ambiente de negócios ou área de segmento que atua. Lembra que falou que eu vou preparar? Então entenda, faz uma reflexão. Né? Aqui, pessoal, não é para você escrever nada, né? É só para você fazer o e-mail, tá? Entenda o seu ambiente de negócio, a área de segmento que atua. Pessoal, é legal você pegar alguma coisa que você faz o dia todo aí, né? Pô, estou na Petrobras, pô, negocio projeto, sou engenheira, negocio projeto, negocio muito com meus pares. Então, talvez montar o trabalho em cima disso, entendeu? Puta, eu sou de vendas, eu negocio com meus clientes. Puta, eu sou de compras, eu negocio. Puta, eu negocio muito interno com minha equipe. Então, vocês escolhem o melhor ou o mais prático seu do dia a dia do negócio de vocês. Tá, pessoal? É uma oportunidade para vocês fazerem uma coisa para vocês. Por acaso, vale o trabalho. Tá? 2. Faça uma analogia de possíveis processos de negociação que fazem parte das suas atividades. Tá bom, pessoal? Então, bom, eu vou fazer tal do meu projeto lá da Petrobras, eu sou engenheiro de projeto, eu negocio muito com os pares. Então, você já definiu o que você vai fazer. Aí você faça uma analogia dos possíveis processos de negociação que envolva essas suas negociações. Tá bom, Deise? Tá bom, pessoal? Como pegando como exemplo, tá? Beleza, deixa eu só baixar aqui. Olha o trem. Ó, trenzão, né? Aí, pessoal, eu coloquei item 1 como sugestão, né? Pulou o 2 e o 3. Pulou o 3. Não, mas não falei o 2 e o 3 ainda. O item 2, né? Não, o 2 só foi. O 2 é analogia. O 2 é analogia. Isso, o 3 que pulou. Pessoal. O 2 é analogia. Sugestões. Tá? Que eu coloquei aqui, ó, né? Item 1, sugestões. O item 1 embaixo. Quais são as sugestões para esse item 2, tá? Ah, entendi. Tá bom, pessoal? Né? Sugestões, tá, pessoal? Não é que tem que ser. Negociação com cliente ou fornecedor. Tá? Negociações internas com pares, gestores de área. Negociações com colaboradores. Quem está em RH mais. Legal. Negociações e implementações de novos projetos, a Deise lá no Petrobras, perfuração de águas profundas, não sei, né? Negociações em contratações. Pô, vou contratar a Fernanda contratando o Gabriel. Negociações salariais, porque às vezes o pessoal de RH, pessoal, ou participa, né, de negociação com o sindicato e tal, ou outras que você quiser, tá, pessoal? Tudo bem? Tudo. Só para dar um overview aí para vocês, né? Show, vamos voltar aqui. Joia. Então vamos lá, pessoal. Então, esse aqui é o 2, tá? 3. Descreva, aí você começa a escrever o trabalho, beleza? Descreva esse ou esses, tá, pessoal? Mas descreva esse processo em detalhes para ter base de como montar o planejamento / estruturação do processo de negociação em relação aos conceitos aprendidos. Então, por exemplo, cara, eu defini, agora eu vou escrever, né? Descrever esse processo em detalhes para ter base de como... Você vai escrever qual que é o... Qual que é esse... esse processo negocial. O que você teria que fazer para você estruturar esse plano de negociação? Tá claro, não, pessoal? Todas as informações, fazer o planejamento mesmo. Isso, aí que fez, né? Então, ó, descreva esse processo em detalhes para ter base de como... Por exemplo, vou continuar com o caso da Deise. A Deise fala, cara, eu tenho que negociar com a área de supply, a área de compras e procurement, para trazer os equipamentos que eu preciso. Eu tenho que negociar com o pessoal de RH, porque eu preciso contratar gente no mercado, eu preciso negociar com o pessoal de engenharia para poder fazer a parte de controle de qualidade, não sei do quê. Ou seja, descreve esses pontos... As áreas que vão estar envolvidas. Que vão estar envolvidas. Na negociação. Tá? Isso, tá. Pessoal, não é para fazer TCC. Não vai escrever 10 páginas que eu vou ter que ler. Faz uma coisinha bacana, assim, né?
Porque o professor aqui é muito aquela visão sistêmica, né? Pum, 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 pum. Bem o que eu falei da vez, pessoal. Eu negocio com procurements para aquisição de materiais. Negociação com a área de engenharia para a parte de controle de qualidade. Negociação com meus pares da área, sei lá, jurídica para negócio dos contratos, elaboração. Então a Deise vai pôr ponto a ponto, vocês ponto a ponto, né? Tá. Você tinha me dado o exemplo, né? Do negociar com o laboratório. Com os médicos, exatamente isso, que nem o caso da Rafaela, ela trabalha com a parte de medicamento, farmacêutica, e ela negocia muito com o médico. O médico é muito pragmático e muito analítico, entendeu, pessoal? Então ela tem um objetivo, né? Ela quer, sabe, por que o médico prescreve os produtos dela, entendeu? Então, como que ela tem que negociar? Como é que ele tem que negociar com os médicos? Então, colocar essa sistemática. Tá bom ou não, pessoal? Tá bom, Olivia? Olivia, já passou aquela chateação, né, da negociação. Tá. Pessoal, aí que vem um ponto, aí que vem o coração do trabalho, tá? Avalie cada item da arquitetura do planejamento de negociação, da negociação e veja como você pode abrir os detalhes para estruturar seu plano negocial. Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Tá. Avalie cada item da arquitetura do planejamento da negociação e veja como você pode abrir os detalhes para estruturar o seu plano. Deixa eu só ler o quinto. Finaliza vai comprando formado, ou seja, todos os pontos que você poderia estar utilizando no momento das interações. Tá. Então, pessoal, ó, avalie cada item. Aqui também você vai só entender, né? Por exemplo, eu pus aqui embaixo. Avalie cada item da arquitetura. Lembra? Legitimidade, abordagem integrativa distributiva, posicionamento, né? Máquina. E aí você vai abrindo os detalhes. Tá, pessoal? Então você vai avaliar cada item desse e no item 5 você vai escrever. Finalize o trabalho com o plano formado, ou seja, todos os pontos que você poderia estar utilizando nos momentos das interações, sistematicamente separados em acordo aos conceitos aprendidos. Então vamos lá. Item 2, né? Estrutura do planejamento da negociação. Então o que nós vimos para estruturar um plano negocial? Vamos lá, pessoal. Isso, nós vamos ver aqui, ó. O que nós vimos, pessoal? Vai estar tudo bonitinho lá para vocês. Mas ficou igual o 4? Passei? Sobe só um pouquinho. Não, um é avaliar e o outro é escrever. Um é pensar. Mas ele falou legitimidade na posicionamento na 4. O 4 é só entendimento. Você vai pegar os conceitos tudo. Pessoal, vocês vão escrever só no item 2 e no item 5, tá? Mas assim, eu só pus uma sequência para você ter a lógica do pensamento, tá? A gente precisa discriminar ou rola um textão com tudo que você quer? Como é que é? Precisa discriminar item 2, item 5? Pode Ou pode pôr. rolar um texto de tudo que você quer? Pode ser, do jeito que vocês quiserem. Pode, item 2, respondendo, item 1. Tá. Ou então pode elaborar um texto com tudo que você Vai quer. colocando. Mas ó, elaborando o texto, pessoal, coloca assim, bem separadinhas as coisas, Sim, tá? sim. Pra Um parágrafo, pelo menos, né? Não, aí separa, põe assim os itenzinhos, negrito, aquela coisa, pra ficar claro. Coisa de engenheiro, né? Oi? Coisa pra engenheiro. Coisa pra engenheiro. Pra bater o olho e falar isso. Tá bom. Oi. Tá? Agora que esse cara quer interar, ele gosta de ler. Pô, às vezes o cara escreve um puta romance, velho. É muito difícil, sabe? Obrigado. Vamos lá. Pessoal, e tem o item 2. Tá. O item 2, que é o planejamento, não é o item 5, mas item 2 do que a gente vai ver. Pessoal, o que nós vimos no nosso curso aqui? Viu legitimidade? Tá. Então, abaixo, pessoal, pô, vou negociar. O que eu ponho abaixo de legitimidade? Quais são os pontos importantes que eu testo a legitimidade da outra parte, entendeu? Ou que, né, que eu avalio legitimidade. Aí vocês vão... Professor, no meu caso não tem legitimidade, porque, puta, é Petrobras discutindo com empresa já muito credenciada e tal. Não precisa pôr. Tá claro? Não. Mas, sabe, ou vou negociar com alguém internamente. Pô, como é que eu avalio a legitimidade do... O que eu ponho ali que é importante eu testar do outro lado? Entendeu? Tá claro ou não, pessoal? Porque para mim é fácil entender o que eu estou explicando, mas não sei se vocês estão entendendo. Eu entendo tudo que eu explico, mas eu não... Professor, Ó, eu vou ser sincera, eu não entendi a diferença da 4 e do 5. Na hora de eu estruturar. o 4 você vai pensar, o 5 você vai... Quatro Mas você vou vai pensar, tá, mas é a mesma coisa, legitimidade, tudo igual? Isso, Mas exato. primeiro Não. tu pensa, estrutura, depois tu escreve. Isso. É ponto.
Vamos lá. 4 é só um segmento. Não, mas se eu pensar, eu tenho que escrever. Não, Mas pode aí escrever. você Pessoal, não tem problema. Pode escrever no. É que essa. Eu tô sem o mouse aqui. Né? Peraí, pessoal. Exatamente. Mais café, toma um cafezinho. No 4 você vai avaliar. Avalie cada item da arquitetura da negociação e veja como você pode abrir. Então, de repente, até. Não é, Beatriz. Meu nome Bia, é Bia. Eu trabalho Beatriz. Beatriz é assim. Porque de repente, Beatriz, você vai pegar todos os slides e vai olhar. Sim. E vai falar, cara, o que cabe aqui pra mim? O que encaixa? Puta, encaixa a legitimidade, encaixa a abordagem. O posicionamento não tem, mas tem o seu interesse, tem e tal. Aí você vai fazer uma avaliação legal, já vai pensando. Sim. E aí no item 5, eu fui só precioso em dividir. No item 5, quantidade do trabalho, ou seja, você pensou, aí sim, você vai pegar e vai escrever abaixo de cada item que você escolheu direitinho que Entendi. cabe. E vai desenvolver em os cada pontos. um. Exatamente. Dentro do que eu escolhi na minha Isso. área de trabalho, vai. Isso. Área do Então, banco. No banco. aí eu Eu desenvolvo. negocio com o cliente no banco, tal, entendeu? Entendi eu pus agora. meio divididinho assim, Obrigada. pra ficar só meio que só, né? Mas poderia ser no 4 ou no 5 você escrever. Não necessariamente todos, não poucos, não necessariamente todos. É isso, pessoal. Ó, o Alexandre falou uma coisa importante, né? Pessoal, não necessariamente todos, mas assim, não poucos, né? Porque assim, praticamente em negociação a gente usa praticamente quase tudo isso aqui sempre. Sim. Cara, pô, deixou de colocar. Pessoal, tem um detalhe, eu vou ler isso, eu vou ter que avaliar, né? Pô, não colocou um item importante que eu acho que caberia ali. Cara, puta, faltou perfil e comportamento. Porra, não pode, concorda ou não? Cara, como é que eu vou negociar se eu não sei o meu perfil e não conheço o perfil do outro lado? Tá? Então, ponto que eu vou avaliar. Aí eu comento, tirou 3 e reprovou porque não falou. Né, do perfil e comportamento. Não, brincadeira. Ô, professor, comenta. a aula é motivacional ou é desmotivacional? Não, tô brincando. Pessoal, de repente faltou alguma coisa e eu faço um comentário, tá? De repente não faltou nada, acabou, tá lá o setão. Beleza ou não? Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Queria ouvir a diferença aqui? Entendi. Tá claro. É que eu sou intensa mesmo, fica tranquilo. Aí o quê? Eu sou intensa. Eu fico nervosa, já quero entender. Não, mas tá claro, né? Tá claro, agora É que está às vezes, claro. às vezes eu quero ser muito realista aqui, e eu ponho detalhe. É. Os alunos, minha solução. Trabalho justamente já no processo de conversação. Não tem. Pessoal, o que nós vimos então? Vamos matar aqui. Ó. Pessoal, vimos legitimidade. Então escreve aqui embaixo. Vimos propósito suficiente, realista e operacional. Muitos de vocês trabalham com propósito, sim ou não, pessoal? Então como é que vocês avaliam essas propostas? Ou como é que vocês preparam as propostas para a negociação? Tudo bem? O que é importante está embaixo aqui de propósito? O que vocês consideram do trabalho de vocês? Tá? Posição máxima, alvo e mínima, nós vimos, certo não, pessoal? Tá? Pessoal, nós vimos abordagem integrativa e distributiva. De repente, aí você vai colocar, né? O meu ambiente de negociação ele é muito distributivo, mas a minha intenção é trazer para o integrativo, caso da Rafaela. Então, como é que você faria, Rafaela, embaixo desse item, como é que você tiraria o médico do distributivo e traria para o integrativo? Entendeu? Como é que a Daisy vai, né, tirar o pessoal de projeto interno de distributivo para trazer para o integrativo, entendeu? Então, é um ponto. Ou de repente não, é tudo no distributivo. Mas vocês vão pôr os pontos que vocês acham importante e colocar para deixar pronto para o planejamento para atuar na negociação. Beleza? Eu achei bacana, eu vi rapidamente que você colocou que pode dar um caso real. Não, eu vou explicar isso para vocês. Vou explicar já. Não, e isso é legal também, tá? Pessoal, vimos abordagem, vimos máquina, pessoal? Aí vocês vão colocar aqui, estruturar, não precisa ser uma coisa gigante, mas qual que seria o plano de máquina para essa negociação de vocês? Tudo bem ou não, né? Você lembra que eu expliquei da China? Que eu, pô, sabe, se eu tivesse fazendo esse trabalho, eu falei, não, puta, eu vou abrir um fornecedor fora, externo, testei, aprovei, homologuei, que é muita coisa de engenharia, tal, e aí sim eu fui negociar com os canadenses. Então, para mim, isso é um plano, é uma cadência. Eu não posso ir para uma negociação com os chineses, agora que eu vou semana que vem, eu não posso ir para uma negociação sem ter uma melhor alternativa em caso de um acordo com eles. Tudo bem ou não, pessoal? Boa? O que mais? Fontes de poder, pessoal. Vimos fonte de poder? Quais são as suas fontes de poder frente a esse ambiente seu de negociação, viu, Rafaela? E quais são as fontes de poder do seu interlocutor e como que isso vocês conversariam? Tá claro ou não, pessoal? Boa? Boa.
Processo de ancoragem. Viu ancoragem? Tem ancoragem nessa negociação? Aí que está um ponto. Pô, tá, professor, nessa minha negociação não tem ancoragem. Então não cabe. Não precisa também inventar, tá bom, pessoal? Não precisa criar, tá? Não, né? O processo não cabe, não tem. Mas, pô, tem sim, né? Normalmente ancoram comigo, eu ancoro também. Então, como é que você faria o processo da melhor forma de ancorar? Ok? Posições de interesse, pessoal, isso aqui é mandatório. Posição, dinheiro, interesse. Casca e suco. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Lembra do casca e suco? Lá no coisa, né? O que é caro com o outro, tá? Então, quais são as minhas... Nessa sua negociação, qual é a sua lista de interesses, reais necessidades, e qual é a suposta lista de interesses, reais necessidades da outra parte? O que a Rafaela vai colocar, né? Que é importante trabalhar na parte de baixo do iceberg. A hora que o médico começar a questionar, como é que você traz ele para baixo na parte de baixo do iceberg, entendeu? Com a lista de interesses da parte dele que às vezes se quer e sabe. Beleza? Não? Eu falo disso que ela conversou comigo no intervalo, né, das negociações dela. Tá bom, pessoal? Porra, Giovana. Giovana ficou quietinha, nem mexi com a Giovana. Ô, Giovana, os OPA, zona de possível acordo, zona de provável acordo. Lembra que nós colocamos, pessoal? Quando tem, mas quando não tem. O que a gente põe ali no meio? O que vocês considerariam aqui? A parte da parte de baixo desse iceberg, né? Alguns pontos, vou mencionar alguns pontos importantes, tá? Pessoal, estratégias e táticas, lembra? Na negociação de vocês, você cabe muito barganha, fuga, ou use poder, ou amaciamento, ou integração. Então, vocês vão trabalhar, vão olhar aquela matriz e vão ver como que vocês talvez até utilizariam alguns pontos ali para chegar numa integração. Tudo bem, não, pessoal? Beleza? Tá tudo certo? Assustou, não, o trabalho? Tá. Aí eu falei, professor, quer ir embora. Pessoal, perfis dos interlocutores, perfis e comportamento. Como que eu lido com cada perfil? Dentro desse teu ambiente. Show? Bom, deixa eu só baixar um pouco aqui. Pessoal, aproveita, pessoal, você não ficar com saudade. Ficar com saudade pode mandar, professor, estou com saudade. Tá. Pessoal, identificação de conflitos de causa real e emocional. Tudo bem, não? Se tem conflito, menciona os conflitos mais comuns que tem na condição de negociação e finaliza com a melhor forma, as formas de administrar esses conflitos dentro desse seu ambiente, tá? Professor, não tem muito conflito dentro do meu ambiente. Não tem, então não precisa pôr. Tudo bem ou não, pessoal? Mas tem sim, né? Então, põe lá, explica quais são os mais comuns e como que você planejaria para lidar com esse conflito. Pô, vou lidar na cooperação? Vou lidar na assertividade? Vou lidar no acordo? Né? Do jeito que vocês acharem melhor. Beleza? Fechou, pessoal? Deixa eu só voltar agora que o que o Alexandre falou, que é importante. Então você vai criar. Pessoal, perceberam que isso aqui é uma fotografia do que vocês poderiam fazer para vocês dentro do ambiente de vocês de negociação? E fazer essa, né? Às vezes eu estou treinamento em empresa e no final a gente faz esse exercício. A turma interage e vê a melhor forma que eles distribuem um plano negocial que vai para frente. Tudo bem? Bom, aí, pessoal, professor, tem mais uma forma? Tem. E fazer? Tem. Vamos lá. Observação, pessoal. É válido também utilizar um processo de negociação do qual você participou, ou pelo menos que você observou. Tudo bem? Né? Desde que feita a correta analogia conforme a estrutura do trabalho. Então vamos dizer assim, a Lívia fala, professor, eu não vou fazer isso, mas assim, cara, eu presenciei uma negociação, professor, que eu quero fazer uma analogia dessa negociação que eu presenciei, né, com esses conceitos. O que foi, o que poderia ser melhorado, o contexto foi integrativo, poderia ser assim, ou assado, ou foi dessa forma. Só descreve qual que é a negociação ali para mim, também daquele jeito, né, pessoal? Não pode escrever 18 páginas, né? Põe assim, né, uma coisa bem... Tipo, de acordo com o filme e tal, aí você assiste o filme. Bom, é isso aí mesmo, né? Coloca lá os pontos. Eu presenciei uma negociação, desenvolvimento de um software, está vendo com o cliente, é um cliente que veio à empresa com problema, assim, assado. Então, de repente, até vocês podem pegar uma negociação que vocês viveram ou presenciaram, entendeu? E fazer uma analogia dessa negociação, só me explica do que se trata. Tá, pessoal? Pelo menos para eu saber o que é, tá? Tá uma força lá, né? Tá? Para eu saber. E aí, pessoal, vocês discorrem com todos esses itens que fazer. Tudo bem ou não? Beleza? Tá.